para Angra, né, com meus 15 anos, eu vim bem antes da minha família, eu vim para trabalhar, né, trabalhar de empregada doméstica, trabalhar de babá, né. Aí depois de um certo tempo, depois de algum tempo, né, eu também entrei para a universidade, aí eu entro para a universidade e depois de muito tempo, entre idas e vindas na escola, nesses processos de evasão escolar, eu entro para a universidade, para a UF, me formo e me torno uma pedagoga. Né? Aliás, essa foi a grande conquista da minha vida. E, né, sou filha da Dona Efigênia, tenho uma família grande, tenho uma família de 12 irmãos. Né? Minha mãe também criou a gente sozinha, minha mãe é mulher negra, né, era lavadeira, criou a gente sozinha com muito sacrifício. Né? Enfim, mas... essa questão das margaridas, para mim também, né, foi o que as meninas já falaram, né? Vou repetir aqui um pouco da fala delas. Para mim também não é fácil estar aqui, né, nesse espaço, tá ocupando esse espaço, que não é fácil, né? A gente sabe que, ainda mais para mim que sou muito tímida, então assim, não é fácil ocupar tá assim, fazendo falas em espaços públicos, assim, para mim não é fácil. A gente estava até conversando hoje com as meninas que nós somos as oprimidas da fala, né? Porque essa questão de falar, isso pra gente, pra minha geração, que eu tenho 47 anos, isso é muito novo, assim, pra mim, eu acho que, pra Natasha, eu acho que já está sendo mais fácil. Então, assim, nós somos oprimidos da fala. E uma vez eu ouvi, assim, eu acho que uma intelectual falando sobre essa dificuldade que a gente tem com a fala, porque a gente fica muito preocupado em construir a fala, né? Construir a fala para se apresentar, para fazer uma fala bonita, e às vezes a gente até esquece das nossas vivências e acaba atropelando um pouco, né, nessa questão de querer produzir uma fala, né, perfeita. Que essa intelectual, ela falou assim, numa palestra, ela falou assim, pode um oprimido, não lembro o nome dela agora, mas pode um oprimido falar? Então, assim, é por aí. E eu esqueci também de dizer na minha apresentação que eu também sou membro do diretório do PSOL. Eu entrei no diretório do PSOL ano passado, né, quando a nova diretoria assume, né? Entrei ano passado. Eu me filiei ao PSOL também porque eu me identifico com as bandeiras de luta do PSOL. E é isso, eu acredito no partido, né, nas bandeiras de luta. Eu acho que o PSOL é um partido que ele ainda tem essas bandeiras que intersecciona essas questões que a gente discute. E assim, a questão das margaridas, né, as meninas já disseram, né, surgiu de um anseio nosso que a gente já milita, a gente já faz política no nosso dia a dia. Então isso pra gente na verdade é só institucionalizar essas políticas que a gente faz, né, ocupar esses espaços, né, esse espaço aí de poder que nos foi negado, né, que é essa questão que é uma construção, né, sociológica, cultural, e que foi negado para a gente, que esses espaços hoje são espaços ocupados majoritariamente por homens brancos, né, que fica lá decidindo, pensando coisas para as nossas vidas, que na verdade eles não ficam pensando, eles pensam, tem projetos para fortalecer os privilégios deles e não pensar a comunidade que fica abandonada. E as margaridas, ela vem nesse anseio que a gente tem realmente de discutir a cidade, né, de discutir, foi o que a Silvia falou, que está para além do processo eleitoral. A gente pensa em um projeto de discutir a cidade, de dialogar com a periferia, né, levar esse debate, esse diálogo para a periferia, e que muitas vezes assim, as nossas falas elas não chegam nessas quebradas, né? Então a gente precisa ter um diálogo com esses coletivos, né? Com essas comunidades, né? Com essas comunidades periféricas, comunidade da Japuíba, comunidade do Belém, né? A gente sabe que também, né, não é muito fácil também chegar em certas comunidades, mas a gente precisa também romper também com esse medo também, medo entre aspas que a gente tem de às vezes não vou entrar ali, mas tem que entrar, às vezes é preciso entrar e às vezes é preciso fazer esse discurso. E as margaridas, assim, elas surgem, né, desse nosso anseio, né, de estar participando, de estar institucionalizando
as nossas falas, os nossos projetos, e de estar ocupando esse espaço mesmo, que nós somos mulheres, a gente precisa ocupar esse espaço. Nós temos poucas mulheres ocupando esse espaço aí, né, ocupando o legislativo, o executivo. A gente precisa estar, a gente sabe qual é a importância de nós estarmos nesses espaços. E as Margaridas, ela vem com esse ideal, né, de pensar uma política construída na coletividade, né, na diversidade de ideias, né, e essa diversidade de ideias ela traz esses nossos olhares, né, os olhares da mulher negra, o olhar da periferia, né, o cuidado com o meio ambiente, com a educação e a questão do próprio afeto, né. Então, quando a gente pensa nessa política, a gente pensa em aglutinar tudo, aglutinar esses saberes, né, né, então eu já falei que é o olhar da periferia, o olhar da periferia, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a saúde. A gente precisa aglutinar, a gente vai aglutinar esses olhares. E a partir disso pensar, né, uma política feminista, uma política antirracista, né, uma política que abarque os nossos corpos, e quando eu falo corpos, eu estou falando de corpos físicos, né, de mão de obra, né, que nós somos a mão de obra, né, a galera periférica é que é a mão de obra. Então, quando eu falo desses corpos, eu estou falando desses corpos físicos. Então, a gente pensa, né, num projeto político, numa política que abarque esses corpos físicos. E a partir daí aí entra a questão dessa disputa, né? Dessa disputa do pré-lançamento, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala porque a gente não está em campanha, né? A gente está fazendo um pré-lançamento de campanha. Aí entra essa disputa pela cidade, que é uma disputa fundamental, da gente pensar que cidades que a gente quer para viver, né? A gente quer uma cidade mais acessível, mais acolhedora, né? Uma cidade que pense uma política que atenda a esses grupos que ficam marginalizados, né? A gente pensa em uma política que seja uma política que não seja essa política branca, racista, machista, homofóbica, que os caras lá em cima pensam pra gente, né? Pensam pra gente e a gente fica aí à margem, né, dessas políticas e não tem nada assim né, aí como é que a gente faz essa política se a gente não discute essas políticas públicas para esses grupos, se a gente não ocupa esses espaços de poder? Para a gente discutir essas políticas públicas, a gente tem que estar nesses espaços institucionalizados. Então eu vejo as Margaridas, apesar assim, que é uma dificuldade que dá da gente estar se expondo, eu estar me expondo, as meninas estarem se expondo também, mas eu penso que a gente tem que ocupar esses espaços, né, que são aí majoritariamente majoritariamente ocupado por homens brancos, racistas, machistas e homofóbicos.